vai resolver o simulado da UERJ para a prova discursiva de Química. Vamos resolver a questão 1 e analisar aqui como é que a gente vai resolver, como é que fica o modelo de resposta discursiva. Essa é uma questão que está falando de datação de carbono 14. Então vamos lá analisar a questão. O carbono 14 é um isótopo radioativo presente em seres vivos e utilizado na datação de fósseis. Importante, o carbono 14 ele é usado especificamente para a datação de seres vivos, às vezes em fósseis. Seu decaimento segue uma cinética de primeira ordem com meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Ok. Explique por que a técnica de datação com carbono 14 é limitada a certos tipos de materiais e faixas de tempo. Então a gente vai precisar se preocupar com materiais e faixas de tempo. E calcule o tempo necessário para que uma amostra contenha 12,5% da quantidade original de carbono 14. Por fim, comente as implicações sociais e arqueológicas do uso da radioatividade em estudos históricos. Vamos separar aqui porque tem várias perguntas, né? E todas essas perguntas elas precisam ser respondidas dentro do estilo de resposta da UERJ. Então aqui a gente vai ter 3 assertivas. A primeira está bem aqui. Explicar por que a técnica de datação ela é limitada para esses materiais e faixa de tempo. Essa é a nossa primeira pergunta. A nossa segunda pergunta está bem aqui. Calcule o tempo necessário para que uma amostra contenha 12,5% da quantidade original de carbono 14. E, por fim, a nossa última está bem aqui, no final da questão. Comentar as implicações sociais e arqueológicas do uso da radioatividade em estudos históricos. Portanto, a gente vai ter que ter 3 respostas dentro desse espacinho aqui. Não importa muito a ordem, desde que a gente consiga contemplar todos esses itens. Então, isso não é uma coisa da qual a gente precisa se preocupar, ok? Vamos lá para responder o primeiro item. A gente vai ter que explicar por que essa técnica ela é limitada para alguns materiais e faixas de tempo. Primeiro, a gente precisa entender o que é datação com carbono 14. O carbono 14, como o texto já disse, ele é um isótopo radioativo, ele não é um elemento muito comum. O carbono comum que a gente conhece é o 12, aquele que é representado na tabela periódica. O 14 é um isótopo radioativo que se forma na atmosfera e ele é incorporado nos seres vivos, como o texto destaca bem aqui, incorporado nos seres vivos. Quando que ele entra nesses seres vivos? Enquanto eles ainda estão vivos. Morreu, o carbono para de ser absorvido. Ele incorpora nesses seres vivos principalmente por meio da respiração e por meio da alimentação. Então, quando esse organismo morre, ele vai parar de absorver esse carbono 14. E a partir daí, o carbono 14 presente ele começa a decair em uma taxa conhecida. Daí, quando a gente quer descobrir há quanto tempo um certo organismo ele morreu, a gente data a quantidade que ainda resta de carbono 14 dentro desse material orgânico. E aí, a partir disso, é possível a gente estimar há quanto tempo ele morreu. E a gente pode fazer isso só em orgânicos, em madeira, ossos, fósseis, né, como o próprio texto diz, conchas, são coisas que já estiveram vivas em algum momento, ok? Uma árvore, um animal, uma pessoa, por exemplo. E além disso, essa técnica ela só é eficaz para materiais com até cerca de 50 mil anos. Depois disso, a quantidade de carbono 14 restante ela fica muito pequena e aí ela se torna muito difícil de medir com precisão. Então, em resumo, a gente só consegue medir as coisas com carbono 14 enquanto a gente tem quantidades hábeis de medição. Então, a gente já responde a nosso primeiro item, né? Que é por que ele é limitado a certos tipos de materiais. Nossa resposta vai ser assim. É limitado pois depende da presença de carbono orgânico. Que
que é característico dos seres vivos. Pronto, respondemos uma parte. Se a gente quiser especificar mais e aumentar a especificidade da pergunta e mostrar que a gente domina mesmo o conhecimento, a gente ainda pode colocar, por exemplo, madeira, ossos, conchas. E agora só está faltando responder a faixa de tempo. Então, a faixa de tempo seria mais ou menos de 50 mil anos. E a gente explica que depois disso a quantidade de carbono 14 restante é muito pequena e se torna difícil de medir com precisão. Ok? Então aqui a gente já conseguiu contemplar todo o item 1. A gente não precisa escrever grandes textos para conseguir contemplar os itens que são exigidos dentro de uma pergunta, de uma questão, na verdade. A gente só precisa conseguir responder o básico. Tanto que se a gente for ver lá, vai ver posteriormente o padrão de respostas do vestibular, a gente vai ver que as respostas elas são bem simples, elas são bem amarradas, bem resumidas. Então não tem problema não colocar muito texto. O ideal é que você seja claro e sucinto e responda ao questionamento. E posterior a isso você prossiga tentando responder os demais itens. Seguir resolver a nossa questão 2, a gente vai precisar usar uma formulazinha, que é essa aqui basicamente. Onde esse NT, ele representa a quantidade inicial de carbono 14 restante no tempo. O N0 é a quantidade inicial de carbono 14. O T, esse T minúsculo aqui, ele representa o tempo que a gente quer encontrar. Então, esse Tzinho, o T minúsculo é o que a gente quer encontrar. O T maior é a meia-vida, a questão está dando, que é 5.730 anos. E a gente não tem as informações de quantidade restante no tempo. Aqui ele não falou isso. Aqui dentro desse segundo item em específico não falou isso. Também não especificou a quantidade inicial. Esses 12,5% vão ser quantidades totais. A gente não pode usar esse valor em porcentagem. Então a gente vai fazer 12,5 dividido por 100. Que é para poder tirar esse símbolo aqui dos porcento. Quando eu divido, eu tenho isso igual a 0,125. Esse valor eu vou aplicar aqui na fórmula, ok? Como a gente não tem uma especificação desses valores aqui, a gente pode assumir que os dois significam apenas esse, ok? Então, a gente vai ter a seguinte organização. A gente vai ter 0,125 V igual, né? A gente vai ignorar esse aqui, ele não vai existir, igual 1 sobre 2, o tempo que a gente quer descobrir, né? Que a gente não tem, dividido por 5.730. Daqui a gente vai precisar entender um pouco de manipulações matemáticas. Essa aqui é a expressão que a gente tem. Esse número, 0,125, ele é exatamente a mesma coisa que 1 sobre 8. Isso é uma informação que a gente vai precisar lembrar. Sempre que a gente tiver 0,125, ele vai ser exatamente igual a 1 sobre 8, que também é exatamente igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Por quê? Vou colocar aqui em cima, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 8. Então, a gente pode escrever tanto dessa maneira quanto dessa maneira. Essa maneira aqui, essa segunda, ela é mais interessante pra gente, porque a gente vai fazer uma manipulação posterior. Então, isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. 1 sobre 2 elevado a 3 igual 1 sobre 2 t elevado a t dividido por 5.730. E agora o que a gente faz? A gente pode fingir que esses membros aqui eles não existem, tá? E aí a gente vai ter o nosso t sobre 5.730
igual a 3. Como esse valor aqui ele está dividindo, a gente pode passar para lá multiplicando. Então, a gente vai ter a seguinte transformação. T é igual a 3 vezes 5.730, que vai ser igual a 17.190 anos. Então, essa basicamente vai ser a nossa resposta. Eu vou colocar isso de uma maneira mais organizada, para poder ficar aqui dentro do quadradinho. A gente poderia ter respondido aqui embaixo, por exemplo. Então, vou só reescrever isso aqui para poder ficar melhorzinho. Porque aqui dentro do quadradinho tem que ficar só a nossa resposta definitiva já. Então, eu posso conservar a fórmula, que eu acho que é um fator importante. Vou colocar aqui ao lado, já com as substituições, 0,125, que é igual a 1 sobre 2 t dividido por 5.730. Vou colocar a setinha aqui, que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3, igual a 1 sobre 2 t sobre 5.730, que vai ser igual a t igual a 3 vezes 5.730, que vai resultar... Não posso colocar para cá, para frente. T, então, vai ser igual a 17.190 anos. Aí a gente pode complementar aqui com o que a pergunta pede, né? A pergunta lá estava pedindo por calcular o tempo necessário, né, para que uma amostra contenha 12,5%. Então, a gente pode colocar aqui T igual a 17.190 anos. É o tempo necessário para que a amostra contenha 12,5% da quantidade original. De C14. C14 é uma notação ok, tá? A gente pode escrever os elementos assim. Só marcar aqui que essa aqui é a resposta final. Ok, e aí a gente só fica faltando responder o tópico 3. O 3 ele é o que seria mais abrangente, eu acredito, dentro de todos esses tópicos, porque ele está falando de um aspecto histórico. Então aqui a gente tem que ter aquela capacidade que no edital, acho que está anexo, que algumas competências e habilidades são necessárias na hora de responder os itens das discursivas. E uma dessas habilidades é ser capaz de analisar e ter um olhar crítico de situações envolvendo aspectos científicos. Então, a gente tem que relacionar essa situação, que é uma situação de química científica, e correlacioná-la com a história. Então, que implicações sociais e arqueológicas o uso da radioatividade? É importante que a gente não fuja do aspecto do carbono 14. A gente vai falar de radioatividade em relação ao carbono 14 para esses estudos históricos. A gente pode escolher várias argumentações, porque tem muitos viés que a gente pode abordar para essa resposta. Só que eu vou escolher aqui abordar a fala sobre datação de fósseis. A gente está falando de arqueologia, né? Então é importante que a gente fale de fósseis, porque a própria questão ela já trouxe esse argumento. Então vamos pensar um pouquinho. Antes da datação do carbono 14, a gente não tinha uma precisão de idade de fósseis. A gente podia estimar, né? Pensar em períodos, em condições que seriam favoráveis para aqueles fósseis, mas a gente não conseguia determinar datas absolutas. Então, a datação do carbono 14, ela é muito precisa. Ela consegue ajustar datas de civilizações, por exemplo.
se antes a gente não tinha certeza se por exemplo, uma múmia, ela tava, ela tinha sido encontrada ali há 50 mil anos ou há 60 mil anos, com a datação do carbono 14, a gente consegue ter essa certeza. Porque a gente pode analisar o material orgânico que está envolvido ali e estabelecer essa data. Então, uma das implicações sociais é que a gente consegue corrigir cronologias e possíveis erros históricos dentro de algumas pesquisas. A gente também consegue é, proteger alguns patrimônios históricos com o combate à falsificação. Como a gente tem essa técnica para identificar se aquele item que está sendo ali apresentado para mim ele é verdadeiro ou falso, porque eu consigo determinar a idade dele, isso é uma informação muito importante. Por exemplo, eu consigo pegar um fóssil e descobrir se alguém mexeu nele, se alguém tentou falsificar, tentou entregar alguma coisa que não é orgânica verdadeiramente, porque eu tenho a datação por carbono. Isso também democratiza a pesquisa histórica, né? A gente consegue fazer uma relação legal entre arqueologia, geologia e história com as ciências exatas, porque a gente tem uma visão mais integrada, né, do passado humano, do passado natural, que traz essa relação entre o uso de laboratórios e centros de pesquisa em estudos que antes eram estritos absolutamente a análises documentais. E a partir disso a gente consegue fazer algumas reflexões éticas e políticas, né? O uso da radioatividade em pesquisas científicas, ele carrega também um peso muito simbólico, né? De, de diversos sentidos, porque a gente pode pensar em radioatividade e associar armas nucleares e a radiação como algo muito destrutivo, sendo que a radiação está presente no nosso dia a dia de uma forma constante. O carbono 14, por exemplo, é uma coisa que a gente respira. A radiação solar é uma coisa que a gente precisa absorver para poder sintetizar a nossa vitamina D. Então, pensar em radiação não é pensar em algo destrutivo, é pensar num fenômeno em si. Então, a gente consegue quebrar alguns estigmas. Ao mesmo tempo, essa questão da datação ela permite que a gente conheça melhor o nosso passado e perceba como a radioatividade, ela, apesar de remeter a riscos, né, do seu uso indevido, ela é muito importante para a gente conhecer aspectos históricos de períodos da humanidade, de períodos da natureza, onde a humanidade ainda nem existia, por exemplo, ou pelo menos não chegou a certos locais. Isso tudo através da ciência, da tecnologia e dos aspectos históricos. Então, a gente pode sintetizar tudo isso e colocar dentro de uma resposta. Daí eu deixo livre para que vocês absorvam essas informações e escrevam, mas eu posso colocar aqui também uma opção de resposta, que pode ser assim: com a datação do carbono 14, a história e arqueologia se aproximaram das ciências exatas, rompendo o estigma dos riscos associados à radioatividade. Permitindo uma visão integrada e precisa do passado.
Então percebam que a gente consegue responder todos os itens dentro desse espaço que a prova permite. A prova ela permite também que a gente use esses espaços aqui ao redor como rascunho. Então tu podes organizar as tuas respostas aqui ao redor e lembrar sempre que não precisa ser uma coisa tão elaborada. Existe um padrão de resposta e esse padrão ele é o mais resumido possível, ele é o mais abrangente possível. Então, com essas respostas aqui que eu coloquei, ainda assim está um pouco longo, sabe? Quando a gente for olhar lá os exemplos reais da prova, questões que já caíram na prova, e do padrão de resposta que eles esperam que você responda. Aqui tem bastante texto, mas eu coloquei isso mais para mostrar que existe um domínio de questão. E quanto mais domínio você tiver da questão, quanto mais assertivo você for e simples, mais chances você tem de contabilizar os pontos ali de forma correta. O importante é que você consiga contemplar tudo que a questão pede. Então, no primeiro item, queriam saber tipo de materiais, faixa de tempo. Aqui estão, tipo de materiais. Melhor usar outra cor, né? Aqui estão, tipo de materiais, né? Madeira, ossos e conchas. E aqui está a faixa de tempo. Respondemos. Precisava desse restante aqui? Não, mas eu quis porque complementa a minha resposta e eu tinha segurança de que eu ia conseguir responder o restante. Qual que é a questão? Você não pode colocar também muito texto, porque às vezes a questão pede mais de um item, como foi o caso dessa. E se você colocar muito texto, aí você não vai conseguir responder dentro do espaço que a prova disponibiliza. A minha segunda pergunta, não precisava eu colocar essa fórmula que eu coloquei, porque eu achei interessante, né? Novamente, para mostrar o domínio do conteúdo, mas em uma situação onde, por exemplo, o primeiro item pedisse muito texto e o segundo já ficasse com só uma questão de cálculo, como essa, geralmente as questões de cálculo são pequenininhas, eu não iria colocar isso aqui, porque eu estaria perdendo espaço, ok? Ia colocar só essa parte aqui e esse resultado aqui. Talvez nem essa explicação, porque não é estritamente necessário. Agora, nosso terceiro item, nossa terceira pergunta, ela de fato demandava uma resposta mais longa. Então, isso aqui já abrange o que a questão está exigindo. Mas, não precisa ser tão longo assim. Então, isso aqui já está o suficiente. Ok? Então, questão 1 resolvida.